Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que também é o tema do nosso mês aqui no Caminho de Guermantes: o terror e horror. Eu sou Joelson Matias. Oi, eu sou José Guilherme. Oi, aqui é Karen. Oi, eu sou Hector. E esse é o Caminho de Guermantes. Nesse episódio curto, mas bastante interessante, vamos falar um pouco do horror, do terror e também fazer algumas indicações bem legais para esse mês, que, como vocês sabem, é o mês do Halloween. É interessante a gente começar falando um pouco da diferença entre o terror e o horror. Muitas pessoas acham que significam a mesma coisa, mas vamos ver aqui que não é exatamente a mesma coisa. Então, Zé Guilherme, nos conta um pouco sobre essa diferença entre o terror e o horror. Bem, essa diferença entre terror e horror é uma diferença bem sutil. Às vezes é até complicado a gente delimitar em algumas obras onde começa o terror, onde termina o terror, o horror, onde começa um e termina o outro. Mas usando a definição da escritora inglesa Anne Radcliffe, a gente pode ter um pouquinho dessa noção do que é. Primeiramente, a gente vê o horror como algo centrado não exatamente no mistério, em algo desconhecido, mas em algo chocante, asqueroso, que causa repulsa na gente, como uma cena de um desastre aéreo com corpos estraçalhados, uma chacina provocada por um serial killer, por exemplo. Já o terror é muito mais aquela apreensão causada pelo desconhecimento do que virá. Pode ser tanto um temor de um assassino à solta, como não saber o resultado de um exame médico, por exemplo. Então, tem essa diferença clara, mas que ao mesmo tempo pode ser bem sutil nas obras, a gente observar essa diferença. Enquanto o terror está relacionado a esse drama psicológico, essa apreensão, essa aura misteriosa, o horror é algo mais chocante, é algo que nos impacta, algo que vai nos causar, como o próprio nome diz, um horror de cara. É interessante observar que muitas obras ditas de terror mesclam esses dois temas, né? O horror e o terror, um pouco aqui, um pouco ali. Por exemplo, os filmes antigos dos anos 70 e 80, trash de terror, que a gente chama, ele é de terror por partes. Porque tem aquele mistério do assassino, você não tá vendo ele, as sombras aqui, as sombras ali, até que ele aparece e consegue matar os jovens que estão em cena, né? Matar os jovens que estão acampando, aí aparece o sangue ali, e as tripas, né, saindo. Aquilo ali já é mais horror mesmo, mais asqueroso, mais gore, como o pessoal fala. E trazendo uma referência dos jogos que eu gosto muito, tem a diferença entre Silent Hill, que é um jogo de terror psicológico, que não tem muitas coisas, mas o ambiente já vai criando essa atmosfera para que você fique um tanto perturbado. Mal acontece coisas durante o jogo. O jogo todo nunca se alcança esse terror gigantesco aí que você tanto espera. Mas o Resident Evil, que também é mais famoso, ele é um jogo de horror. É sangue, é violência, é ação e violência. E várias outras mídias, mesmo que não falem de terror ou horror, utilizam disso. Tem uma série bem famosa que é American Horror Story, que ela é de horror praticamente. Ela é muito gráfica. A violência gráfica é muito utilizada no horror. Também isso é legal de se pontuar. E, antes de entrar nas recomendações, mas já falando de algum aqui, o H.P. Lovecraft, ou H.P. Lovecraft, ele é um escritor de terror, né? Porque o desconhecido nas obras dele nunca aparece. É sempre aquela coisinha ali, tá escondida. Você tem medo exatamente do desconhecido, daquilo que você não vê. É isso que perturba. Você tem medo daquilo que não conhece. E só para terminar de pontuar esse trecho do horror e do terror, tem uma comparação que é muito interessante, do especialista em literatura gótica, Devendra Varma. Ele diz o seguinte: a diferença entre o terror e o horror é o limite entre sentir o cheiro da morte e dar de cara com um cadáver dilacerado. Exatamente isso que hoje a gente acabou de pontuar. Tem uma diferença. Às vezes na obra fica difícil observar isso, porque muitos filmes, muitos livros, até Stephen King fala disso, que tem os dois. Nós temos os dois elementos na mesma obra, mas existe sim uma diferença, mesmo que às vezes sutil em uma. Uma choca, mesmo sem causar um medo, uma apreensão, e a outra trabalha muito psicológico, aquela aura, como o Gelson já bem comentou.
Agora, para você ouvinte se aprofundar um pouco mais no tema do terror barra horror, nós vamos deixar algumas indicações. Começando pelos clássicos contos e poemas de terror. A minha indicação de conto, ele não é muito conhecido, só que é brasileiro. Eu achei interessante trazer para cá, porque não é uma coisa muito comum de se ver, né? Terror na literatura brasileira. E esse aqui, especificamente, é da Lígia Fagundes Telles. E o nome é Venha Ver o Pôr do Sol. Eu acho ele interessante desde o título. Porque quando você lê Venha Ver o Pôr do Sol, não parece, a princípio, algo de terror, né? É até um nome bonito e tal, porque pôr do sol é sempre associado a alguma coisa boa. Mas esse conto, ele é surpreendente, né? Como a gente já comentou em outros episódios sobre contos, ele tem aquela característica de ser um nocaute, né? Só que mesmo assim, isso não significa que o momento derradeiro, o momento onde acontece o fato principal, por exemplo, um crime, alguma coisa assim, ele aconteça de uma vez, mas a coisa pode ser construída. E esse conto aqui é um exemplo disso. Ele é bastante curto, só que é uma história que o narrador aparece pouquíssimas vezes, então toda a ambientação ela é construída através do diálogo entre dois personagens. Esses dois personagens é Raquel e o Ricardo. Por meio da conversa da Raquel e do Ricardo, a gente descobre que eles já foram um casal, só que os diálogos dão a entender que esse relacionamento acabou e ela tá ali por uma última vez, algumas coisas assim, como se fosse para se despedir ou para relembrar alguma coisa. Mas enfim, o conto é curto, a gente vai descobrindo as coisas aos poucos. E isso também é interessante, que pelo fato das coisas serem construídas aos poucos, a gente vai também temendo muito pela personagem. Porque, assim, parece que desde o início a gente sabe que aquilo vai dar problema. Até porque eles começam a história já num cemitério abandonado. Então, pensa, alguma coisa boa vai sair de um cemitério abandonado? É muito difícil que isso aconteça. Então, a gente passa um conto inteiro torcendo para que a Raquel perceba alguma coisa, para que fuja, alguma coisa assim. Porque o leitor consegue ter acesso a uma informação que ela não tem. E isso faz com que a gente tema linha a linha pela vida dela e a gente passa o conto inteiro, assim, nessa agonia, torcendo para que ela faça alguma coisa, mas infelizmente o final é desesperador e é um dos mais interessantes que eu já vi na literatura brasileira. A minha indicação de conto de terror, ele seria O Coração Delator, do Edgar Allan Poe. Eu acho que no episódio que a gente vai falar sobre horror e terror, a gente não conseguiria fazer sem falar dele, né? Mas esse conto especificamente é bem chamativo. Inclusive a gente pode fazer referências com outras obras, mas basicamente ele consiste em um jovem que mata um senhor, e que ele mora na mesma casa, ele cuida desse senhor, e aí a partir de um momento ele começa a planejar o assassinato desse velho, né? E são cerca de 4 páginas só de conta, bem simples. Nessas 4 páginas ele planeja, ele executa o plano, né, do assassinato, e ao final ele recebe uma visita especial, e eram de 2 policiais, e que ele acaba se confessando, né? É algo bem curto, bem rápido, e o que me chama mais atenção nesse conto, né, e que faz eu recomendar, é realmente a analogia que o Poe cria em relação ao coração do velho, né? Então, ele faz a analogia de que a batida do coração, ela está no mesmo ritmo, na mesma frequência que o tic-tac do relógio. E aí o jovem comete o assassinato, mas ele associa, né, a batida do relógio à batida do coração do velho. E isso vai incomodando ele, a ponto dele se confessar. Então, dá pra gente fazer referências com outros homens, tipo Crime e Castigo, enfim. Questão de consciência, de culpa, né, de redenção. Mas, em relação a essa obra específica, é algo bem mais simples. É mais pela analogia e pela escrita do próprio Poe, que realmente é muito boa. Inclusive, esse conto parece muito com o Gato Preto, né? Parece uma reelaboração do Gato Preto. Ele pegou um molde e foi replicando, né, em várias situações diferentes. Mas é tão bom quanto. Como é que é o movimento que o coração faz? É diástole
E Sístole de Astor, exato. Systole de Astor. Tic-tac, tic-tac. E ele Interessante. fala que vai ficando mais alto, e é isso que vai incomodando ele. Ele disse que vai ficando cada vez mais alto, e ele fica se perguntando, pô, mas os policiais não estão escutando, isso tá só me incomodando. E aí chega ao ponto que ele se confessa, que ele não aguenta mais. E é engraçado aí Era pra que contar o final? Certeza, vai contar, assim. eu já tinha dito, pô, mas Hector já tinha dito. O que eu acho engraçado aí é que nós temos justamente um elemento que a gente tinha comentado no início, né? No início, sobre essa apreensão, né? Que acontece Isso. justamente na cabeça do personagem. Não tem nada chocante, nada pavoroso, mas essa tensão é que dá todo o clima do conto. O conto que eu vou indicar vai ser de H.P. Lovecraft, que eu já citei aqui no início, mas para não ficar citando sempre os mesmos contos de H.P. Lovecraft, eu vou trazer um que não escuto ser tanto citado ou recomendado. Normalmente se citam que a cor que caiu do céu, ou então o famoso chamado Cthulhu. Eu vou trazer aqui para vocês, sem contar o final, só vou dar uma ambientação para vocês de um conto do Lovecraft chamado Dagon. Dagon conta a história de um homem que está naufragado durante a Primeira Guerra Mundial. Então já temos aí esse ambiente bem misterioso de um lugar, né? Uma ilha no meio do mar, após uma tempestade, Primeira Guerra Mundial, onde as coisas eram meio desconhecidas, não havia tanta tecnologia, ou seja, não havia tanta comunicação ou interligação entre os povos, as cidades, as pessoas. E esse homem, que também é misterioso, vai nos contar, por meio de sua escrita, aqui já se vale abrir um parênteses para falar um pouco sobre a escrita Lovecraft, que quase sempre são em formato de jornais, relatos. E neste caso não foge disso. Aí, nessa história, o Lovecraft vai utilizar dos relatos. Nós estamos lendo os relatos de um homem, né? Esse homem que já voltou para casa, mas ainda fica atormentado com aquilo que ele viu naquela ilha misteriosa. Ele naufraga numa ilha, fugindo dos nazistas, mas parece que o que ele encontra é pior ainda, né? E ele vai andando nessa ilha, descobrindo coisas novas, descobrindo coisas que ele não deveria descobrir, até que ele encontra algo que é inimaginável. Esse tema que é bem recorrente nas obras do Lovecraft. Coisas que são impossíveis do ser humano conceber, né? Tem aquela coisa do Cthulhu, que é o mais famoso, que o Cthulhu é uma palavra que é impossível do ser humano pronunciar, porque o ser humano não tem esse mecanismo fonoaudiológico para conseguir pronunciar a palavra Cthulhu. Da mesma forma, esse homem que descobre a ilha do Dagon, né? Que se vocês forem ler mais sobre Lovecraft, vai descobrir que tem seitas por trás, grandes deuses, coisas esquecidas, que também é bem influenciado pela filosofia da suspeita, né? Do tempo que o Lovecraft vivia. Enfim, aquela coisa de que o mundo está perdido, né? Que não há esperança para nós nesse mundo. Enfim, é uma história muito legal, bem perturbadora, e que não tem nada. É um terror. Tá tudo na cabeça do cara. Ou não, né? Só lendo pra saber. E também eu acho interessante a gente mostrar que o terror ele não está preso necessariamente à prosa. E para isso eu quis trazer aqui um poema que é bem conhecido, que a maior parte das pessoas conhecem, está muito ligado à cultura pop hoje em dia, as referências, que é do próprio Edgar Allan Poe, que Hector já trouxe, que é o poema O Corvo. Esse é um poema super conhecido, tem diversas traduções. Se você ouvinte quiser lê-lo e achar, é muito fácil. E se você quiser escutar ele declamado, também existem ótimas declamações no YouTube que você vai poder encontrar com várias versões, várias traduções. E é um poema em que ele traz a presença de um homem de noite, em um clima noturno já, toda aquela aura de terror, que ele recebe a visita de um corvo. E ele começa a dialogar com esse corvo, tomando como pano de fundo um evento que aconteceu antes na vida dele. Ele começa a conversar, e essa conversa não acrescente. Vale lembrar que o corvo ele só repete uma única palavra. Ele sempre repete o mesmo estribilho. E isso vai acontecendo, e quando chega no final do poema, nós já estamos quase que exaltados, porque o poema ele cresce junto com a história,
e nós chegamos no ápice com um grande terror, um grande momento. E nesse poema nós temos diversas figuras que nos relembram, como a própria figura do corvo, que nos traz uma mística muito grande. E por isso esse é um dos grandes poemas de terror que existem na literatura e uma das grandes obras de Edgar Allan Poe. Uma curiosidade que a gente pode contar aqui é que no início desse podcast nós gravamos sobre o corvo. Só que, infelizmente, por alguns problemas técnicos e tal, a gente estava bem no início, nós não conseguimos publicar, mas foi uma conversa bem interessante e que mostra que, mesmo sendo só um poema, não sendo uma grande história, ela é muito densa e tem muito conteúdo interessante. Para você que quer conhecer alguma literatura de terror, Edgar Allan Poe é um prato cheio que você com certeza vai aproveitar. Agora vamos fazer algumas indicações do carro-chefe do nosso podcast, que são indicações de romances. Eu começaria indicando um livro que é bem famoso, da Emily Brontë, chamado O Morro dos Ventos Vivantes. A princípio a gente pode pensar que não é um livro de terror, mas se você parar para pensar, ele tem muitos elementos associados tanto ao terror quanto ao horror nas narrações, até pelo fato de ser muito ligado ao movimento gótico, né? Tudo ali é gótico, a ambientação é bem tensa, bem escura, e assim, a história em si já começa de um jeito estranho. Fala de um homem rico, muito rico, que por acaso encontra um garoto órfão chamado Heathcliff. Ele morava sozinho nas ruas, e aí esse homem resolve levá-lo para a casa dele, uma propriedade rural, bem grande, e decidiu que ele cuidaria do menino, não só ele, mas todos os criados, enfim. O nome dessa propriedade é o Morro dos Ventos Vivantes, porque lá em cima, né, em cima do morro, e tinha uma corrente de vento característica ali daquele lugar, e pela janela existia sempre um uivo do vento passando pela janela, e todos que visitavam a casa conseguiam ouvir esse barulho. E esse Heathcliff, ele cresce no meio da família, e ele já cresce apaixonado pela filha desse homem rico, a filha chamada Catherine. E no começo, assim, eles são todos crianças, então esse amor, ele é correspondido. Fica claro para o leitor que eles se gostam de alguma forma, são muito amigos, têm uma amizade muito boa, por enquanto tudo feliz. Só que com o tempo, a Catherine acaba se envolvendo com Edgar Linton, que é um moço muito rico ali da região e que prometia ser um bom marido. E a gente não tem, assim, acesso aos motivos dela, mas provavelmente foi por algum tipo de ambição que ela acaba se casando com esse Linton. E aí, a partir daí, a história só desanda, né? O Heathcliff, ele acaba muito enciumado com essa situação toda, vai se desenvolvendo ali uma obsessão muito forte. No fim, é um romance sobre a obsessão e sobre também a vingança, né? Não querendo dar spoilers aqui, mas existem muitas mortes nesse livro por causa dessa situação. O Heathcliff, ele acaba desenvolvendo um lado monstruoso, maníaco, né, de certa forma, e aí a gente tem acesso a essa a vingança que ele planeja, acaba executando de algumas formas, mas enfim. Mais um ponto de terror que existe aí é a presença de fantasmas, né? Já no começo da história a gente vê lá um fantasma sendo narrado como se fosse algo normal, e aí existem outras aparições ao longo da história que, junto ao gótico, é o que faz desse livro, eu acredito, né, um romance de terror. A minha indicação de livro vai ser um livro assim que, entre os livros de entretenimento, assim, né, que são mais simples, por assim dizer, é um dos meus preferidos, que é O Cemitério, de Stephen King. O Cemitério conta a história de um médico chamado Lewis Creed, que se muda para uma cidadezinha no interior, né? Já vem aquele clichê do cara que vem da cidade para casa do interior porque conseguiu um trabalho na faculdade, né? Ele vai ser médico da faculdade, tipo aqueles postos de saúde dentro da faculdade, sabe? E lá ele vai cuidar de todos os ferimentos, todos os problemas que aconteceram na faculdade e nos arredores, já que é uma cidade pequena. Quando o Lewis se muda lá com sua mulher, seus 2 filhos e seu gato, ele conhece um cara que mora na frente da sua casa, né, na vizinhança assim, chamado Jude, né? E esse Jude vai contar pra ele, o seguinte,
essa casa é legal, né? Tem um negócio aí atrás, mas não sei se você percebeu que tem um caminho aí pra trás da sua casa, que vai tipo uma clareira pra dentro da floresta atrás da sua casa. Lá tem um cemitério, que é um cemitério de animais. As crianças sempre levavam seus animais pra lá, sempre que eles morriam. E o Lewis Creed, né, o personagem principal, não tá nem muito aí pra isso. Até que no seu trabalho, coisas estranhas começam a acontecer. Um jovem morre, né, nas proximidades ali, e leva o corpo lá pro consultório do Lewis Creed na universidade, né, porque era o lugar mais próximo. E a vítima também era um universitário. E é uma cena bem chocante, assim, bem gore, bem de horror mesmo. E o Lewis Creed começa a ter visões desse cara que morreu todos os dias. Ele tá assim, né, tá dormindo, acorda de madrugada e vê esse cara, olha pra ele. Ele começa a ter algumas alucinações. Depois de tempo, a gente vai descobrindo que existe algo de místico nesse cemitério de animais, né, que tá atrás de casa dele, e é isso que tá perturbando ele de certa forma. No inglês, o livro chama Pet Cemetery, né, que é cemitério de pets, de animais de estimação. E no inglês também tá com cemetery, tá com S, porque a pessoa que escreveu esse nome lá na plaquinha de uma pessoa do interior, né, e na história quis dizer que ela escreveu errado, assim. E isso até é levado pro título do livro, que é bem interessante. Vale notar aqui que metade do livro não tem nada de terror. Metade do livro é a gente conhecendo o personagem. Stephen King é famoso por isso, por fazer construções de personagens bem marcantes. Ele faz com que nós gostemos dos personagens. A gente começa a gostar da rotina deles, gosta de saber do dia a dia deles. É bem uma história bem, assim, inútil, por assim dizer, por início. Você vê assim a vida do cara, a vida do casal, mas depois de um tempo que você tá acostumado com a vida desse personagem, você tá tão se importa tanto com a vida daquelas pessoas, que quando a merda começar, aí você vai se sentir também um pouco aterrorizado. A minha experiência lendo o livro, falando aterrorizado, foi exatamente essa. É muito difícil a gente sentir medo lendo um livro. Não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas tipo assim, a leitura não é a mesma experiência de ver um filme, né? O filme tem imagem. É certo que o livro tem como ele descrever imagens, só que vai ser horror e tal. Mas criar o terror psicológico que um filme traz, de suspense, ou um jogo, na literatura pra mim sempre foi diferente. Até porque na minha criação, assim, na minha educação, eu fui apresentado a livros depois. Então eu tive primeiro acesso a filmes, jogos e depois livros, por assim dizer, né? Ou esse gosto pela leitura. Então, pra mim, a dinâmica diferente. Eu fiquei pensando, caramba, como é que você tem medo de livro, né? Não tem como ter medo de livro. Só que o Cemitério Stephen King mostrou como você tem medo de livro, né? Quando você fica observando, né? Quando você tem empatia pelos personagens e fica se sentindo como ele. Então, a perturbação que o personagem tem, você pode ter também. Então, você fica pensando, do jeito que ele teve aquela alucinação, eu também poderia ter, sabe? E isso vai lhe perturbando um pouquinho e você vai tendo medo. O medo não é durante a leitura, mas sim depois. Eu acho que é um pouquinho diferente isso, porque o medo da leitura fica com a pessoa por um tempo, enquanto você tá lendo aquele livro, né? Enquanto você não finalizou aquela coisa, não fechou aquela fase. Esse medo vai repercutindo aí durante toda a leitura. Só para adentrar um pouquinho na história, para interessar mais os leitores. Depois de um tempo, ele vai descobrir que realmente esse cemitério tem uma coisa estranha. O gato dele vai ser atropelado por um caminhão. Ele vai pegar esse gatinho preto atropelado e enterrar nesse cemitério. O nome do gato é até Churchill. E o gato volta no outro dia. Só que o gato volta muito estranho. Ele é frio, ele não mexe os olhos, ele não tá nem aí, ele não come, ele fica só olhando para o Lewis. E aí ele vai ficando cada vez mais perturbado com isso, até que tragédias e tragédias vão acontecendo em sua família e que muitas merdas vão acontecendo e o personagem também vai fazer muita besteira e vocês vão ter que ler pra descobrir o que acontece no final. Mas é um livro, assim, muito interessante, assim, muito legal pra se você quiser se divertir e também bem perturbador até certo ponto. A minha indicação de livro de terror é do livro chamado Estranha Obsessão, de um escritor americano chamado Richard Lortz. Esse é um livro da década de 70. A edição que eu tenho aqui é uma da Francisco Alves, antiga editora Francisco Alves. E basicamente é a história de um professor de universidade que é casado com uma jovem bem mais nova do que ele. E essa jovem tem um passado muito obscuro, ele não sabe muito bem, a gente também não sabe como foi o encontro deles, mas, enfim, eles são casados, eles moram numa casa que é uma mansão, metade destruída e metade funcional, então metade da casa é abandonada,
dominada por mato, por plantas, enfim. E a outra metade é que eles realmente vivem, né? As coisas vão acontecendo, né? E ele vai descobrindo algumas coisas sobre o passado dessa jovem, através de um baú que ele encontra no sótão da casa. E aí ele descobre algumas façanhas do pai dela, que levava ela para rituais em outros continentes, e envolvia um aspecto sobrenatural nisso tudo. E isso é o máximo que eu consigo falar, sem explicar realmente como que acontece o livro. É basicamente uma sucessão de descobertas que esse professor, que inclusive o nome dele é Michael, ele vai tendo junto com a psicóloga dessa jovem. Então, ele tem acesso a esse material, ele vai atrás, eles tentam descobrir o que é que pode ter sido. Ela também tem uns comportamentos muito diferentes, digamos assim. Tem um aspecto, tem uma aura muito sobrenatural em relação a todo o ambiente do livro. E o resto vocês realmente precisariam ler para entender. É um negócio muito estranho para estar explicando. Mas a minha recomendação desse livro é porque a escrita dele é muito boa, de verdade, ela é muito boa. Ele tem um quê de psicanálise muito grande também, até pela descrição dá para imaginar, para quem já conhece. E porque esse livro ele é muito, muito desconhecido. Eu não consegui achar praticamente nenhum material sobre esse autor ou sobre esse livro. A edição que eu tenho da Francisco Alves, ela é muito antiga e não tem prefácio, não tem nada, é só o texto cru. E até hoje eu venho buscando alguma informação sobre o autor, sobre o livro, mas nunca achei. Eu coincidentemente achei ele aqui em casa, é um livro antigo do meu pai, então ia deixar o desafio, inclusive, para os ouvintes, quem tiver interesse, né, pela sinopse do livro, que puder estar pesquisando, indo atrás de alguma informação, enviar para a gente pelo Instagram, porque realmente eu já pesquisei bastante e o máximo que eu encontrei foram comentários em sites de livros, mas nada muito detalhado. O preço dele usado na Amazon é R$ 80, então não faço ideia por que é esse preço. Se é um livro antigo, acabado, nem é tão conhecido. Mas é um ótimo livro para se ler, é bem rápido, o texto é bem curto, e fica aí minha recomendação. Para finalizar o nosso podcast de hoje, gostaríamos de deixar algumas recomendações bônus. Alguns livros que são clássicos de terror que não estamos aqui, nós vamos futuramente fazer episódios dedicados exclusivamente a eles, como Frankenstein, que já vai ser esse mês, Drácula, O Médico e o Monstro e outros grandes clássicos do terror e horror. Gostaríamos também de recomendar um filme chamado A Ghost Story, ou em português, As Sombras da Vida. Tem na Netflix, é só procurar. Você pode botar tanto em inglês como em português, vai encontrar esse filme. Não é um filme exatamente de terror, né? Mas a temática do fantasma circunda toda a narrativa. É uma narrativa bem existencialista, bem que faz pensar sobre a vida e morte. É bem legal, tanto que vamos fazer um podcast em breve. Fique de olho aqui no nosso podcast que vai ter coisa massa aí vindo por aí. Gostaria também de recomendar rapidamente um anime, né? Coisa que a gente nunca recomendou, mas também entendemos anime como uma forma de arte, que é o anime Another. Ele é bem pequenininho, tem de 12 a 20 episódios, e é uma temática bem interessante, vale a pena assistir. Mesmo que você nunca tenha assistido nenhum anime, vale a pena dar essa chance, porque é bem curtinho. Cada episódio tem 20 minutos, 12 episódios a 20 episódios, não é tanto tempo assim. E conta a história de um garoto que entra numa escola nova no Japão, né? E que ele vê uma garota lá dentro da sala, que ela tem um tapa-olho e um olho azul, e mais ninguém na sala vê ela. Só esse cara vê essa menina. Ele fica, que porra é essa? Como é que assim, só eu tô vendo ela? Todo mundo passa por ela, não atravessa, não é um fantasma exatamente. E aí a gente vai descobrindo várias tramas, várias coisinhas que estão acontecendo naquela escola que flerta com o sobrenatural, mas que a gente tem que ir assistindo episódio por episódio para descobrir o que exatamente tem de sobrenatural ali, ou se realmente tem algo sobrenatural. Mas tem toda a mística atrás da narrativa, a menina mora numa casa de bonecas e tal, e tem todo aquele terror, mas vale a pena, vale muito a pena assistir. E além disso, também existe uma outra forma de arte que a gente pode utilizar para abordar esses temas de terror e horror. Por isso a gente vai recomendar também um álbum específico chamado Drinking Songs, de um artista chamado Matt Elliott. A recomendação desse álbum específico não é porque é voltado para morte ou assassinato, esses temas que a gente costuma ver em terror de filme ou de série,
Mas, na verdade, esse álbum ele se categoriza, né, como dark folk. É um gênero musical que envolve muita tensão psicológica, digamos assim, voltada para algum aspecto sobrenatural, algo místico. Então, são músicas tensas, digamos assim, e que você sempre tem um ambiente meio sobrenatural. Então, a própria letra de algumas músicas vai se referir a fantasmas ou esse tipo de coisa, mas sempre de uma maneira mais metafórica, não é nada cru, realmente um fantasma. É sempre, sei lá, o fantasma do tempo passado, o fantasma do meu das minhas atitudes, enfim. Então, é uma música e um álbum inteiro, né, que vocês podem estar utilizando também para extrair esse tema de suspense barra terror, né, para completar um pouco desse ambiente, né? A gente falou de anime, falou de filme, falou de livro, e agora vocês têm um pacote completo aí com também uma recomendação de álbum musical para ouvirem também. E esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio e das recomendações aqui dadas. Esperamos vocês na próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.